Pare agora mesmo. Não deslize a tela. Esta mensagem não chegou até você por acaso. Ela saiu do trono esta manhã com o seu nome, e ela alcançou você antes que este sábado terminasse. O que você está prestes a receber não é ensino, não é consolação, não é conteúdo. É decreto. Você parou de rolar a tela por um motivo que não é acidente. Há uma palavra que foi preparada especificamente para este momento da sua vida. Não para uma audiência, não para uma categoria de pessoas, mas para você. Para o lugar exato onde você está agora. Para a dor que você tem guardado em silêncio há mais tempo do que seria necessário carregar. Esta mensagem veio com instruções de entrega, e o endereço era o seu. Você sente que está atrasado. Não apenas um pouco, cronicamente. As promessas que você carrega têm uma idade que você preferiria não calcular. Os sonhos que você ainda não abandonou completamente estão cobertos por uma poeira fina de semanas que passaram sem nada visível mudar. Você acorda e o marcador está no mesmo lugar. Você ora e o silêncio devolve o peso que você trouxe sem resposta audível. E a parte que você não fala para ninguém, a vergonha de ainda estar aqui. A sensação de que outras pessoas já cruzaram o ponto onde você ainda está parado. Que há algo em você que falhou, que a fé foi insuficiente, que o momento passou e você não estava posicionado o suficiente para receber o que veio. Esse veredicto interno chegou antes de qualquer voz externa pronunciá-lo. O silêncio de Deus virou acusação. O que deveria ser descanso no dia de sábado chega como peso, porque você não tem nada visível para celebrar, nada que justifique a pausa, nada que comprove que o tempo investido produziu algo que você possa nomear. E então o próprio sábado se transforma em espelho da distância entre a promessa e o presente. Você viu pessoas ao seu redor receberem exatamente o que você aguarda, e tentou não interpretar isso como sinal, mas o pensamento chegou mesmo assim. Talvez o decreto tenha sido despachado para o endereço errado. Talvez o meu nome não estivesse na lista deste ciclo. Esse pensamento não é fé. Mas você sabe que o sentiu e que o sentiu mais de uma vez. O que preciso que você entenda agora é isto. Você não está atrás. Você está no limiar. Há uma diferença que este sábado vai revelar com precisão cirúrgica, porque a sensação de iminência que você não consegue nomear, a tensão de quase que não se resolve, o estado de estar na beira sem cruzar, isso não é prisão. É descrição de localização. E localização muda tudo. Tenho algo específico para entregar a você hoje. Não é exortação para aguentar mais um ciclo. Não é convite para crer com mais intensidade. É uma palavra que saiu deste sábado com instruções precisas. E uma das instruções era que você precisava entender o que o sábado significa na língua em que foi primeiro escrito. Quando você entender, o silêncio dos últimos meses vai mudar de nome. Se esta palavra já está pousando em algo real dentro de você, se o que você acaba de ouvir tocou um lugar que você não esperava que fosse tocado hoje, escreva: Eu estou aqui, nos comentários agora. Não como interação, como declaração ao céu. Você compareceu ao que foi preparado para você neste sábado específico. Isso tem peso espiritual. Ainda não te disse a coisa mais importante. Ainda não cheguei ao decreto que esta manhã foi selado com o seu nome. Mas vou chegar. E quando chegar, o que você acreditou sobre o seu atraso vai mudar. Não porque vou consolá-lo, porque vou te mostrar o que o atraso realmente é. Antes de nomear o que estou prestes a nomear, preciso que você faça uma coisa. Não um gesto simbólico, uma ação real. Solte os ombros deliberadamente. Respire fundo uma vez. Feche os olhos por 3 segundos e deixe o peso do ainda não pousar sem lutar contra ele. Porque o que vem a seguir exige que você esteja presente, não defensivo, não esperançoso ainda, apenas presente. O que você vai reconhecer agora foi real a vida toda. Você apenas não tinha nome para isso. O que estou prestes a descrever não é lista de características de pessoas espirituais avançadas. É a descrição clínica e precisa do que acontece na vida de quem está na fase imediatamente anterior ao 7º dia.
não de quem foi escolhido em algum sentido vago, de quem está agora no movimento final da sexta fase, onde a obra está sendo terminada em tempo real. Você não vai precisar forçar o reconhecimento. Vai sentir o acerto como pressão no peito. O primeiro sinal é a tensão de iminência que não resolve. Não é expectativa, é a sensação física de quase, como quando você está na beira de lembrar um nome e ele não chega. Você acordou nos últimos meses sentindo que algo está na beira de acontecer, e depois o dia começa igual. Essa tensão não é ansiedade sem objeto. É o reconhecimento espiritual de que o limiar está imediatamente à sua frente e que o seu espírito já sabe o que o seu Cronos ainda não registrou. O segundo sinal é o cansaço que não corresponde ao esforço. Você não fez mais do que conseguiria sustentar, mas sente como se tivesse. A exaustão que carrega não é de preguiça nem de falta de fé. É da intensidade da sexta fase. Cada um dos 6 dias da criação foi descrito com um trabalho específico. O sexto dia foi o mais complexo, foi quando o homem foi formado. A fase mais extenuante não é a primeira, é sempre a última antes da selagem. O seu cansaço é evidência de localização, não de falha. O terceiro sinal é o silêncio de certas orações. Há coisas que você parou de trazer diante de Deus, não por descrença, mas porque a distância entre o pedido e o presente parece grande demais para atravessar em voz audível. Esse silêncio não é derrota. É o que acontece quando uma oração já foi respondida no espiritual e está em processo de manifestação no natural. O decreto já saiu, e o espírito reconhece isso antes que o natural registre. Você parou de pedir o que já foi concedido. O quarto sinal é o fechamento de portas que você não pediu para fechar. Relacionamentos que se distanciaram sem explicação suficiente. Temporadas que tornaram-se inacessíveis sem que você conscientemente as encerrasse. Caminhos que pararam de funcionar sem motivo aparente. Isso não é punição por ter errado a direção. É selagem da fase anterior para que você não possa retroceder ao que já foi concluído. O que fecha atrás de você não é prisão, é proteção contra o retorno ao que o sétimo dia já completou. O quinto sinal é a sensação de que alguém está preparando algo à sua frente que você ainda não pode ver. Não como premonição vaga, como a sensação específica de que arranjos estão sendo feitos, que peças estão sendo posicionadas, que há uma mesa sendo posta em um cômodo que você ainda não entrou. Você sentiu isso. Não sabe nomear, mas sentiu. Esse é o sinal mais preciso de todos, porque o Salmo 23 não diz que Deus preparou a mesa enquanto você chegava. Diz que ela já estava preparada diante de você. O que está à sua frente já foi arranjado. Fique comigo. Há um padrão em 1 Reis que mapeia com precisão cirúrgica onde você está agora. E você vai querer estar aqui quando eu chegar lá. Esses 5 sinais que você acabou de reconhecer não são coincidências paralelas. Eles são a descrição de uma única realidade. Você está no movimento final antes do sétimo dia. Quando a revelação central chegar, cada um desses sinais vai mudar de nome diante de você. Se o que você acabou de ouvir pousou em algo real, se você reconheceu 2, 3 ou todos os 5, escreva "Eu recebo" nos comentários agora. Não como hábito de canal, como decreto espiritual. Você está declarando ao céu que a mensagem deste sábado específico encontrou o receptor que foi destinada a encontrar. Isso tem peso no espiritual que ultrapassa qualquer interação de plataforma. Os 5 sinais que você acabou de reconhecer não operam em silêncio. Eles corroem. E é no dia comum, não no dia da proclamação, que a maioria perde o decreto que foi selado nos céus. Não porque a fé falhou, porque faltou o instrumento. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Não são os homens que dizem isso, é Deus. Foi o próprio Senhor que pronunciou sobre ele esse título antes que qualquer corte humana o confirmasse. Ele deixou registrado em Provérbios como reconhecer os sinais do limiar sem interpretá-los como fracasso, como aquietar a alma quando o silêncio de Deus parece acusação, como sustentar o decreto recebido nos dias em que o natural ainda não o confirma. Organizei isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão,
Está no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Não é livro de autoajuda. Não promete resultado em prazo nenhum. Tenho respeito demais por quem chegou até aqui para te vender isso. Se o seu espírito disser sim, ele está lá. Se não for o momento, a palavra que você recebeu hoje não depende de você possuir nada. Ela é sua de qualquer jeito. Mas não saia agora. O que estou prestes a mostrar sobre Shabat muda tudo. Fique. A semente que foi plantada no primeiro momento desta palavra, a imagem do limiar, da mão na maçaneta, do estado de quase que não resolve, acabou de receber raiz. Cada um dos 5 sinais é uma raiz diferente dessa mesma árvore. Você não estava vendo a árvore porque estava olhando para a terra, mas o que cresce invisível debaixo da superfície não é menor por não ser visto. É o fundamento do que será impossível de ignorar quando emergir. Ainda não te disse o que Shabat realmente significa na língua em que foi escrito pela primeira vez. E quando você entender, quando a palavra hebraica revelar o que as traduções não preservaram, vai mudar a forma como você lê cada um desses 5 sinais. Vai mudar o nome do silêncio dos últimos meses. Vai mudar o nome do cansaço, das portas fechadas e da tensão de iminência. Chegamos. Há uma palavra que os tradutores sempre souberam, mas que a tradução nunca conseguiu carregar completamente até você. Ela está em Gênesis 2:2. Você a leu dezenas de vezes, talvez centenas, e cada vez que leu recebeu metade do que estava escrito. Não por descuido do leitor, mas porque há algo nesta palavra que a língua portuguesa não tem estrutura para segurar. Esta é a palavra que este sábado foi construído para te entregar. A palavra é Shabat, em hebraico, Shabat. Pronuncie comigo, Shabat. 2 sílabas, curta, densa, com o peso de decreto gravado em cada consoante. Você conhece esta palavra como sábado, o dia de descanso, o dia em que Deus parou, o dia em que não havia movimento, não havia criação, não havia acréscimo. É isso que a maioria das pessoas carrega desta palavra. Pausa, inatividade, o dia em que nada acontece. Mas isso é a definição popular, não é a palavra. Shabat vem do verbo hebraico, shavat. E shavat não significa parar porque está cansado. Significa cessar porque está completo. Há uma diferença que não é semântica, é estrutural. Quando Deus cessou no 7º dia, não foi porque a energia havia se esgotado, foi porque a obra havia chegado ao ponto em que nenhuma adição seria melhoria, seria excesso. O Shavat de Deus foi o decreto do artesão que dá um passo atrás, olha para o que criou e declara: não falta nada. Completo, selado, perfeito como está. Agora leia Gênesis 2:3 com esses olhos. E descansou no 7º dia de toda a obra que fizera. A palavra traduzida como descansou é Shavat, e a NVI usa cessou, que chega mais perto, mas ainda não captura a magnitude do que está registrado. O que está registrado não é repouso por exaustão, é proclamação de término. É o momento em que o Criador do universo olhou para a totalidade do que havia feito. Cada estrela, cada névoa, cada detalhe invisível da formação humana, e pronunciou sobre tudo o veredicto que não pode ser revisado: terminado. Há algo que os rabinos identificaram por séculos e que a maioria dos leitores modernos passa sem notar. Cada um dos 6 dias da criação termina com a mesma fórmula. E foi à tarde e foi amanhã. Primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, a fórmula se repete. Mas o 7º dia não tem essa fórmula. O 7º dia em Gênesis não tem encerramento. Ele simplesmente permanece aberto. Os rabinos não trataram isso como omissão acidental. Trataram como declaração teológica. O sábado de Deus ainda está ativo. O decreto de completude ainda está em vigor. O Shavat, o divino, não foi encerrado. Foi inaugurado como o estado permanente do que está selado. E agora preciso que você ouça com toda a atenção que tem o que isso significa para você hoje. Você não está esperando que Deus comece algo. Você está sendo convocado a entrar
no que ele já terminou. Há uma versão de você que já foi declarada completa no espiritual. Há um decreto de Shavático pronunciado sobre a sua vida que não depende de nenhum marcador cronológico humano para ser verdadeiro. A pergunta não é quando Deus vai agir. A pergunta é: por que você ainda está do lado de fora do que já está pronto? Fique comigo. O que estou prestes a mostrar em 1 Reis muda tudo. Elias era o maior profeta de sua geração e chegou ao seu 7º dia de uma forma que nenhum de seus contemporâneos reconheceu como glória. No Carmelo, o fogo desceu. Baal foi silenciado. Os profetas falsos foram eliminados. O povo caiu com o rosto em terra e declarou: "O Senhor é Deus." Foi o ato profético mais dramático de toda uma era, e Elias estava no centro. Este foi o Carmelo de Elias, o momento em que tudo o que ele havia sido convocado a provar foi provado diante de toda uma nação. E então Jezabel enviou uma mensagem: "Amanhã, a essa hora, eu te farei o que você fez aos meus profetas." Uma mensagem, uma mulher. E o mesmo homem que havia chamado fogo do céu fugiu para o deserto e deitou debaixo de um junípero pedindo para morrer. "Já basta, Senhor, tira a minha vida." Elias, o profeta do Carmelo, prostrado de exaustão e vergonha no deserto, convencido de que havia falhado, de que era o único que restava, de que a intensidade do avanço o havia consumido em vez de completado. Reconhece essa sensação? Você que fez as maiores coisas de fé em sua vida e então colapsou logo depois, que viveu seus atos mais poderosos e em seguida sentiu que não havia mais nada em você. Você está no padrão de Elias. Exatamente. O que aconteceu no Hóreb não foi espetacular. Houve vento que rasgou montanhas. O Senhor não estava no vento. Houve terremoto. O Senhor não estava no terremoto. Houve fogo. O Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Em hebraico, Kol Demamá Daká. Literalmente, o som do silêncio fino. O Shabat de Elias não chegou com o som do Carmelo. Chegou como sussurro que só é audível quando você para de buscar o espetáculo. E a voz perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Não como acusação, mas como reposicionamento. O sábado de Elias estava inaugurando a próxima fase, não encerrando a missão. E então veio o recomissionamento. Vai, volta pelo caminho do deserto. Não havia condenação pelo colapso. Não havia exigência de reconstituição emocional antes da missão recomeçar. O Shavat de Deus sobre Elias foi pronunciado no momento mais baixo, e o que a voz mansa disse foi essencialmente isto: a obra que você pensa estar destruída está, na verdade, sendo selada. Você está no padrão Elias agora. O seu colapso após o Carmelo não é o fim da história. É o corredor que leva ao Hóreb. E o Hóreb é onde a voz mansa te recomissiona. Volte à metáfora do limiar. Você está com a mão na maçaneta, não porque a porta está trancada, mas porque você parou de acreditar que ela abre para alguém como você. A sensação de quase que você carrega, a tensão de iminência que não resolve, o estado de estar na beira sem cruzar, isso não é punição por ter hesitado. É a descrição exata de onde você está no mapa do Shabat. O 7º dia não encontra você do outro lado da porta depois que você entra. O 7º dia é o que acontece quando você entra. A cessação soberana, o decreto de completude, ele se instala no momento da travessia, não antes. Ouça esta imagem agora com nova profundidade. Em Josué 3, os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança em direção ao Jordão, o rio que separava Israel da terra prometida, e a instrução era específica. Eles não teriam de esperar que o rio partisse para então avançar. Eles teriam de colocar os pés dentro do rio primeiro, e então o rio partiria. O milagre não precedia a fé, ele respondia a ela. O Shabat sobre a sua vida funciona exatamente assim. Você não entra depois que a evidência aparecer. A evidência aparece porque você entrou. E então, com tudo isso diante de você, a revelação se fecha neste ponto preciso. Você não está atrasado. Você está no 7º dia.
não no sentido de que estamos prestes a celebrar uma vitória cronológica, mas no sentido de que o decreto de Shabat, o mesmo decreto que Deus pronunciou sobre a criação quando estava completa, foi pronunciado sobre você neste sábado específico. A obra em você não está em construção indefinida, ela está sendo selada. O que parecia silêncio de Deus foi o som do artesão dando o passo final antes de declarar: não falta nada. Você é o concluído, não o que está se aproximando da conclusão, o que já recebeu o decreto de completude no espiritual. Isso muda cada um dos 5 sinais que você reconheceu antes. O cansaço não é de quem ainda está construindo, é de quem está terminando a 6ª fase. O silêncio das orações não é abandono, é o reconhecimento do Espírito de que o decreto já saiu. As portas que fecharam não foram punição, foram selagem da fase anterior para que você não pudesse retroceder ao que já foi concluído. O Shabat não chega para quem está atrás, ele inaugura para quem chegou. A verdade mais profunda ainda está à frente, e ela tem o seu nome. Agora preciso te dar nomes, não descrições, não características que se encaixam em você de forma vaga e poética. Nomes, do tipo que carregam autoridade, que alteram o que você tem permissão de reivindicar, que mudam a forma como o mundo espiritual lê o seu movimento. Os nomes que estou prestes a declarar sobre você não foram escritos esta manhã. Foram escritos antes da fundação do mundo. E este sábado é o dia em que o selo se rompe. Você passou anos carregando uma identidade construída a partir do que não aconteceu. A promessa que envelheceu sem se manifestar. A oração que não retornou na forma esperada. A sensação persistente de que algo em você ainda não chegou onde deveria. Essa identidade emprestada tem peso, mas não é o seu nome. E o que estou prestes a declarar sobre você substitui cada nome que você recebeu no silêncio da espera. O primeiro nome. Você é o concluído. Não o que está se aproximando da conclusão. Não o que está sendo preparado para algo que eventualmente estará pronto. O que já recebeu o decreto de Shabat no espiritual. O artesão Deus deu um passo atrás, olhou para o que estava fazendo em você e declarou: não falta nada. Esse decreto não foi condicionado ao seu cronograma. Ele foi pronunciado antes de você saber que estava esperando. O que este nome agora autoriza é parar de construir o que já foi edificado. Cada oração pronunciada como petição, Senhor, vem terminar isto, é agora declarada como posse. O concluído não implora por conclusão, ele entra nela. A permissão que este nome carrega é exatamente essa. A permissão de cessar de lutar pelo que foi concluído antes de você saber que precisava lutar. O esforço que você ainda aplica ao que está selado não é fé, é não reconhecer o decreto. O segundo nome é mais pesado. Você é o portador do 7º dia. Onde você pisar esta semana, você carrega a unção do Shabat. Não a passividade que para, mas a cessação soberana que cria. O tipo de repouso que declara: isto está completo. O que você tocar esta semana não precisa do seu esforço, precisa da sua presença sob o decreto. Você não está se ausentando da batalha, está posicionando sobre ela o que foi ungido. Este nome significa que o seu repouso não é recuo, é ato profético. Quando você entra em descanso neste sábado, está declarando com a sua postura que a batalha sobre este território já foi decidida. O portador do 7º dia não luta para vencer. Descansa porque a vitória já está registrada. A quietude diante do que ainda não é visível é o ato de fé mais poderoso disponível, porque é o que opera quando o Cronos diz o contrário. O terceiro nome fecha o arco. Você é o que entra no descanso do rei. Não quem vai entrar quando as condições forem cumpridas. Quem entra agora, esta semana, não por mérito conquistado, mas por título concedido. Hebreus 4 não diz que o descanso se tornará acessível após você terminar tudo corretamente. Diz que o descanso permanece aberto. O convite chegou antes deste sábado terminar. A entrada é agora. O que este nome desbloqueia é a travessia do Jordão, o movimento que precede a evidência.
Os sacerdotes que carregavam a arca não aguardaram as águas se dividirem para então avançar. Colocaram os pés dentro do rio, e as águas obedeceram. O que entra no descanso do rei não espera prova visível antes de mover. Ele pisa no rio esta semana, com o título de posse já assinado, e observa o que se divide diante dele em resposta. Se esta palavra está pousando em algo real, se os 3 nomes tocaram lugares que você sabia existirem, mas não conseguia nomear, pressione o like agora, com suavidade, não por mim, mas pelo próximo escolhido, que o algoritmo vai entregar esta mensagem amanhã. O seu gesto é ministério para quem você nunca vai conhecer. A obediência de um segundo faz a mensagem chegar ao receptor que estava esperando por ela. Volte à imagem do limiar. Quando plantei essa metáfora no começo, a mão na maçaneta, a tensão de quase que não resolve, o estado de beira sem cruzar, eu disse que o limiar não era prisão. Agora você sabe o nome do que estava do outro lado. Os 3 nomes que você acaba de receber. O limiar não estava te mantendo fora de algo. Estava te revelando para quem você atravessaria como o concluído, o portador do 7º dia, o que entra no descanso do rei. Eu prometi que voltaria a algo. E chegamos ao momento. Mas antes, há algo crítico que você precisa entender sobre o que acontece nos dias imediatamente após receber estes nomes. Porque o inimigo que está do outro lado desta porta conhece esses nomes também. E ele tem 3 táticas específicas para fazer você esquecê-los antes que o domingo termine. Você precisa estar armado antes de cruzar. Você acaba de receber 3 nomes. E é exatamente aí que começa o problema, porque o inimigo também ouviu. Não a mensagem em si, mas o movimento que ela produziu em você. Ele não tem acesso ao decreto que foi selado sobre a sua vida, mas tem acesso ao comportamento do espírito humano quando algo real pousa sobre ele. E ele tem um manual. Você precisa conhecer as 3 páginas que ele vai abrir nos próximos dias. A primeira tática chega nas primeiras horas depois desta palavra. O domingo vai amanhecer igual. A conta ainda estará no mesmo lugar. A situação que você aguardava mudar não terá se movido. E então virá o pensamento, que soa exatamente como a sua própria voz, com a sua cadência, com o seu vocabulário, dizendo: viu? Era apenas emoção. O sábado passou e nada mudou. Esse pensamento é mentira cirúrgica. Não é a sua voz. É uma voz que aprendeu o seu sotaque. A arma contra a primeira tática é o decreto que precede a evidência, não o que a aguarda. Toda manhã desta semana, antes de qualquer outra palavra, declare em voz audível: o que Deus concluiu no espiritual é real agora. A manifestação física é questão de tempo, não de validade. Você não está esperando que a realidade confirme o decreto. Você está declarando o decreto sobre a realidade. Essa é a diferença entre fé e esperança. A fé opera antes da evidência. A segunda tática é mais sofisticada porque usa o mundo natural como instrumento. Dentro de dias, não semanas, algo vai quebrar. Literalmente ou figurativamente, uma conta inesperada, um conflito familiar que sobe de tom sem razão clara, um problema de saúde que exige atenção imediata, uma situação no trabalho que demanda resposta urgente. A crise parecerá legítima porque será real. O inimigo não precisa fabricar emergências falsas. Ele sabe usar o que já existe. O objetivo é simples: tirar você do limiar por necessidade, não por decisão. A arma contra a segunda tática não é ignorar a crise, é lidar com ela sem abandonar a posição. Quando a emergência chegar, trate-a. Resolva o que precisar ser resolvido. E então, ainda com as mãos no problema, declare sobre ele: esta situação não tem autoridade para revogar o decreto selado sobre a minha vida. O portador do 7º dia não fica imóvel diante de circunstâncias reais. Ele trata o problema enquanto mantém o título de posse. As duas coisas coexistem. A crise não cancela o decreto. A terceira tática é a mais lenta e, por isso, a mais eficaz: o isolamento gradual de compreensão. Você vai tentar explicar o que aconteceu aqui, o que este sábado depositou em você.
e as palavras não vão sair com a mesma precisão com que chegaram. Quem ouvir vai sorrir de forma gentil e não vai entender. Não porque seja mal intencionado, mas porque há dimensões do que foi selado que não foram projetadas para a tradução ainda. E então virá a solidão, não de pessoas, mas de compreensão. A sensação de que você recebeu algo que não cabe em nenhuma conversa disponível. A arma contra a terceira tática é esta informação. Você não está sozinho neste limiar. Há uma companhia de escolhidos que chegou ao 7º dia neste mesmo ciclo, invisíveis uns aos outros, sem se conhecerem, sem estarem na mesma cidade ou no mesmo continente, mas reconhecidos pelo mesmo Pai. O isolamento que você sentirá não é abandono espiritual, é frequência. É o que acontece quando você está em uma camada de transição que ainda não tem representantes visíveis ao seu redor. A solidão é sinal de localização, não de erro. Se inscreva neste canal, não por conteúdo, mas para que a próxima palavra preparada especificamente para você chegue sem resistência. O decreto deste sábado não é o último que tem o seu nome. Há uma sequência de palavras saindo do trono para o momento exato que você atravessará depois do limiar. E o canal é o endereço de entrega. Você não está assinando uma lista, está mantendo o endereço atualizado para o que ainda virá. As 3 táticas que você acabou de conhecer não são genéricas. São o padrão específico de reação do inimigo contra quem recebe palavra de Shabat, contra quem é declarado o concluído no espiritual antes de ter evidência no natural. Dúvida sobre a validade da palavra, distração por urgência legítima, isolamento por ausência de compreensão. Essas são as 3 ferramentas contra o limiar. Você as reconhecerá quando chegarem. E agora você também sabe o nome das 3 armas. Decreto que precede evidência. Manutenção de posição sob pressão. Consciência de companhia invisível. Você está armado. A verdade mais profunda ainda está à frente, e ela tem o peso de tudo que foi construído até aqui. Chegamos à oração, não como o encerramento de uma mensagem, como ativação do que você recebeu neste sábado específico. Feche os olhos agora, não daqui a pouco, agora. Coloque a mão direita sobre o peito, diretamente sobre o coração, e deixe o peso da mão ser real. Respire fundo uma vez, devagar, e com esse ar que entra, traga tudo que você carregou até aqui. O cansaço do ciclo, a vergonha do ainda aqui, o silêncio que você interpretou como abandono. Você não vai precisar carregar mais nada disso quando sair desta oração. O que estamos prestes a fazer não é petição, é decreto de liberação e ativação sobre um filho que chegou ao 7º dia. Permaneça nessa postura. O que acontece agora não é ritual, é travessia. A mão no coração é o gesto dos sacerdotes que carregavam a arca até a beira do Jordão. A presença de Deus posicionada sobre o peito antes do primeiro passo na água. Você está no limiar. O que vem a seguir deságua no outro lado. Eu declaro sobre você agora. Você libera a culpa do atraso. A narrativa interna que diz que o silêncio foi punição por não ter sido suficiente, por não ter orado com intensidade suficiente, por não ter cruzado o limiar no momento certo. Essa narrativa é solta agora, com autoridade de decreto. O tempo que pareceu perdido foi tempo de formação coberto pela mão do Pai, não abandonado por ela. Em Kairos, tempo investido em preparação não se perde, acumula. Você não estava parado. Estava sendo formado para o que está prestes a habitar. Você libera o relógio humano como árbitro da sua história. O Cronos não tem autoridade sobre o decreto selado em Kairos antes da fundação do mundo. Cada vez que você consultou o relógio do homem para medir a fidelidade de Deus, chegou a uma conclusão falsa, porque o instrumento estava errado, não o decreto. A medição equivocada termina aqui. O relógio que usou contra você perde jurisdição sobre a sua vida a partir deste sábado. Você opera em Kairos, sempre operou. Você libera a necessidade de evidência imediata como condição para receber. O decreto não depende de confirmação visível para ser real. Ele precisa de receptor. Você é o receptor. Quando Elias declarou o som de chuva abundante,
o céu estava limpo. Quando enviou o servo pela 7ª vez, havia apenas uma nuvem do tamanho de uma palma de mão. E isso foi suficiente para ele ordenar: prepare seu carro. O que você sente como iminência não é ansiedade. É o reconhecimento espiritual da 7ª nuvem. Ela já está no horizonte. Você libera o peso de cada avanço alheio que foi usado como espelho do seu atraso. O sábado deles não atrasou nem invalidou o seu. O que Deus preparou para você tem o seu nome, não o nome de quem cruzou na sua frente. O kairos do outro não é concorrente do seu. São decretos independentes, selados em agendas independentes, por um pai que não divide a atenção nem esgota a provisão. Você solta agora cada comparação que alimentou o veredicto de ainda não. Esse veredicto foi revogado. Agora, ainda com a mão no peito, ainda com os olhos fechados, eu convoco você pelo nome que foi declarado sobre você neste sábado. O concluído. Avança agora, aquele sobre quem o decreto de Shabat foi pronunciado pelo artesão Deus antes que você soubesse que estava esperando. A obra em você não está em construção indefinida, está sendo selada. Você recebe agora o decreto de completude, não como promessa futura, mas como realidade presente no espiritual. A luta para terminar o que já foi terminado cessa aqui. O portador do 7º dia. Você é convocado agora para carregar o que foi depositado em você neste sábado específico, a unção do descanso que cria, não que para, a cessação soberana que declara sobre o território que toca. Está completo. Onde você pisar esta semana, o decreto do 7º dia pisa com você. O seu repouso não é recuo, é ato profético. Quando você descansar sobre o que o Cronos diz que ainda está por fazer, está declarando com a sua postura que a batalha sobre esse território já foi decidida. O que entra no descanso do rei. Você é enviado agora para cruzar o limiar, não depois que a evidência aparecer. Agora, esta semana, com o título de posse já assinado antes que o Jordão se dividisse. Os pés dos sacerdotes entraram na água antes do milagre, e o rio obedeceu à fé, não à espera. Você está na beira do Jordão. O título de posse foi assinado antes da fundação do mundo. A travessia começa com o primeiro passo que você der esta semana, sem esperar que o rio primeiro se divida. Digite agora nos comentários: eu entro. Não como gesto de canal, como declaração de travessia. Você está anunciando ao céu que reconheceu o limiar e está cruzando. Isso tem peso espiritual que ultrapassa qualquer interação de plataforma. O seu decreto se junta ao de uma companhia invisível de escolhidos que chegou ao 7º dia neste mesmo ciclo. Vocês não se conhecem, mas foram reconhecidos pelo mesmo Pai. E o que está sendo selado nesta companhia esta noite não pode ser retido por nenhuma tática do inimigo que você já nomeou e já conhece. A mão na maçaneta que plantei no começo desta palavra, a tensão de quase que não resolvia, o estado de beira sem cruzar, chegou ao ponto de resolução que nunca é retorno. O limiar não estava te mantendo fora de algo, estava te revelando para quem você atravessaria como. Você atravessa como o concluído, como o portador do 7º dia, como o que entra no descanso do rei. A maçaneta está na sua mão desde o começo desta palavra. A porta não estava trancada. Você só precisava saber o nome de quem atravessava. Não diga amém ainda. Fique nisto. Eu cubro a sua mente agora, com autoridade de decreto, contra cada pensamento que chegará nos próximos dias, tentando converter o que aconteceu aqui em emoção passageira. Nenhum relógio falso tem acesso ao que foi selado neste sábado. Nenhuma voz de comparação tem jurisdição sobre o espaço que esta cobertura ocupa. A mente que recebeu o decreto do 7º dia está protegida contra o revisacionismo do Cronos, contra a amnésia do limiar que tentaria fazer você esquecer em 3 dias que algo real pousou sobre você esta noite. Eu cubro os seus relacionamentos nesta semana, as conversas que virão, as vozes ao seu redor que não carregam o vocabulário para guardar o que foi depositado em você
neste sábado específico. O que Deus está selando em você não precisa de audiência para ser verdadeiro. O silêncio sobre o que o Pai está fazendo não é falta de fé, é protocolo de proteção sobre o decreto que ainda está sendo manifestado. O que foi concluído no espiritual permanece coberto até que emerja no natural, com a força do que não pode ser contestado. Eu cubro o seu kairos e os olhos do seu espírito, para que reconheçam a nuvem do tamanho de uma palma de mão quando aparecer no horizonte esta semana, para que você não a deixe passar por estar esperando evidência de tamanho maior. Elias reconheceu a 7ª nuvem e declarou: prepare seu carro, antes que a chuva te impeça. O decreto já estava em movimento, antes que o céu visível confirmasse. O que aparecer à sua frente nos próximos dias pode não ser espetacular no início, mas o seu espírito vai saber. E quando souber, mova. Quebramos agora o espírito que dirá que este sábado passou em vão e que a ausência de evidência, amanhã, invalida o decreto de hoje. Quebramos a voz da comparação que usará o avanço de outro como argumento de que o decreto foi despachado para o endereço errado. Quebramos o cansaço do limiar que tentaria fazer você recuar, por erosão gradual e sem decisão consciente, do exato ponto onde está posicionado para cruzar. Filho, filha, eu não esqueci o teu nome. Eu o soletrei antes da fundação do mundo, e o que eu escrevi sobre ti no 7º dia não pode ser apagado por nenhum marcador que o teu relógio registre. A vergonha de ainda estar aqui foi construída com um instrumento que não é meu. Eu nunca usei o Cronos para medir a tua posição. Eu uso Kairos, e em Kairos tu chegaste no momento exato em que foi ordenado que chegasses. O decreto não falhou. O instrumento de medição estava errado. O que tu chamas de silêncio, eu chamo de cobertura sobre o que ainda estava sendo formado. Eu não revelo o que está sendo construído enquanto está em construção, porque os teus adversários também ouvem. Cada mês em que o céu pareceu fechado, foi um mês em que a obra avançava em camadas que os olhos humanos não têm acesso. O silêncio não foi ausência. Foi a mão do artesão sobre o que ainda não estava pronto para ser visto sem ser destruído pela exposição prematura. Não olhes para os lados. O que eu preparei para ti não está no calendário de outro. O sábado do próximo não atrasou o teu. E o teu não foi esquecido enquanto eu atendia ao deles. Cada decreto foi escrito com um nome específico, em um kairos específico, com um propósito que não se divide e não se esgota. O que viste avançar ao teu redor não foi sinal de que o teu decreto foi entregue no endereço errado. Foi o teu kairos sendo guardado até o momento que foi preparado para ele. O que estás sentindo como tensão de iminência, a sensação de quase que não resolvia, o estado de beira sem cruzar. Eu coloquei isso em ti com intenção. Não é ansiedade. É o reconhecimento do teu espírito de que o limiar está imediatamente à tua frente. O teu espírito sabe o que o teu Cronos ainda não registrou. E o que ele reconhece neste momento é isto: chegaste. O decreto foi selado. A travessia não começa depois que a evidência aparecer. Ela começa com o primeiro passo que deres do outro lado desta oração. Levanta agora, não quando o natural confirmar, não quando alguém ao teu redor reconhecer, não quando o relógio humano validar o que foi inscrito antes que ele existisse. Agora. O descanso do rei não é recompensa conquistada pelo esforço, é herança de título concedido. Entra no que foi preparado antes que soubesses que estava sendo preparado para ti. O teu sábado chegou, não como consolação ao cansaço, mas como decreto do artesão que deu um passo atrás, olhou para o que estava sendo formado em ti e pronunciou: não falta nada. Você está comprometido, você está comissionado, você está enviado, você está comprometido, você está comissionado, você está enviado, você está comprometido, você está comissionado, você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. Agora, você pode dizer amém. O que foi selado aqui vai precisar ser defendido nos próximos dias. O Código da Sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado como instrumento para quem quiser caminhar equipado. E agora,
A última palavra. Você conhece alguém que também está exausto de se sentir cronicamente atrasado, que parou de orar por certas coisas porque a vergonha do atraso ficou grande demais para continuar trazendo diante de Deus. Essa pessoa não está esperando uma mensagem de encorajamento. Está esperando que o sábado dela seja nomeado. Envie este vídeo para ela agora, não amanhã. O sábado dela também chegou. E o que foi selado sobre você neste sábado pode ser o instrumento que o Pai usa para entregar o decreto que ela precisava receber. O que aconteceu aqui esta noite não foi conteúdo, foi travessia. Você não está saindo deste momento como chegou. E isso não é metáfora, não é sentimento, não é esperança condicional, é decreto. O que foi selado sobre você neste sábado específico permanece selado, independentemente do que o próximo dia trouxer, do que o próximo relógio marcar, do que qualquer voz ao seu redor ainda não reconhece. O limiar ficou para trás. Você cruzou, e o que está do outro lado tem o seu nome escrito antes da fundação do mundo.